Olá, muito boa tarde para você que nos assiste ao vivo. Estamos começando nossa 8ª palestra da parceria Colégio Interativo Faculdades Anhanguera, com a finalidade de transmitir a você, vestibulando, algumas dicas de questões que poderão aparecer nas provas do Enem. Desde 2009, o Enem ganhou mais importância porque passou a ser usado por instituições públicas de ensino superior como critério de seleção em substituição aos vestibulares tradicionais. Neste ano, o Enem conta com aproximadamente 6 milhões e meio de inscritos e as provas ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro, às 13 horas. Nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo toda segunda e quarta-feira, às 16 horas, e a programação pode ser consultada no site da Anhanguera, anhanguera.com, ou então em tvenem.interativo.com.br. Na palestra de hoje, o tema será combustíveis. Nós trouxemos aqui, nos estúdios das Faculdades Anhanguera e do Colégio Interativo, o professor Marcelo Maestrelli, o Morrinho, que já esteve aqui falando sobre água e hoje volta para falar sobre combustíveis. Morrinho, muito obrigado por sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Glauco. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Boa tarde a todos os alunos. E vamos mais a uma aula sobre agora combustíveis. Legal, e lembrando que esse bate-papo nosso vai ter em torno de 30 minutos e você pode fazer perguntas para o Morrinho. Depois desses 30 minutos, eu vou repassar as perguntas que você fizer para ele, relacionado basicamente ao tema combustível. Morro, então vamos dar um panorama geral, um tema que normalmente aparece bastante em prova de vestibular, deve aparecer no Enem mais uma vez. Hoje se fala muito da tentativa do ser humano em trocar os combustíveis fósseis por energias mais limpas. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Como que foi formado o petróleo? Como que foi a ideia do homem começar a explorar o petróleo como combustível? Muito bem, Glauco. Quando a gente fala na existência de combustíveis fósseis, Glauco, a gente fala daqueles combustíveis que foram formados ao longo do tempo geológico. Então, desde o processo de formação do nosso planeta, em função do acúmulo de matéria orgânica em regiões que nós chamamos de bacias sedimentares, essa matéria orgânica em ambientes de pouca oxigenação acabam se tornando importantes combustíveis. Não só o petróleo é um importante combustível fóssil, como o gás natural também é um importante combustível, assim como o carvão mineral. É importante lembrar ao aluno que o carvão mineral é um recurso já explorado há mais tempo do que o petróleo. O carvão mineral a gente geralmente associa com o processo de revolução industrial, sendo um dos fatores responsáveis pelo sucesso da revolução industrial na Inglaterra. Já quando falamos do petróleo, tendemos a associar esse petróleo, Glauco, com a segunda revolução industrial, com a inovação das máquinas elétricas movidas à eletricidade, e aí o petróleo entra como uma importante fonte energética para o que a gente chama de usinas termoelétricas. Então é a geração da energia a partir da queima desse combustível fóssil. Você falou também em gás natural. Por que aqui a gente ainda utiliza tão pouco gás natural? A gente teve recentemente a construção do gasoduto, né, trazendo gás da Bolívia, mas isso é relativamente recente no Brasil, né, Morro? Não só é recente no Brasil, mas o próprio uso mundial do gás natural é relativamente recente. O gás natural ele é um combustível que se forma junto às reservas petrolíferas. Durante muito tempo acreditava-se que o gás natural não tinha finalidade alguma e ele simplesmente era usado para empurrar as reservas petrolíferas para um nível mais alto. Quando se descobriu o potencial é que se pensou, puxa, quanto nós já desperdiçamos de gás natural. Agora, com relação ao gás natural brasileiro, até existem reservas de gás natural no nosso território. A Bacia de Santos, no litoral paulista, é uma área muito rica em gás natural, mas uma área de exploração ainda inexistente. Por que é inexistente? Porque o custo dessa exploração é muito alto. E anteriormente a essa descoberta na Bacia de Santos, já estávamos explorando o gás natural não no nosso território, mas em território boliviano. Então o famoso gasoduto que passa pela região do interior do estado de São Paulo, que é o gasoduto Bolívia-Brasil, ele passa pelo interior do estado do Mato Grosso do Sul, entra no estado de São Paulo, chega até a cidade de Paulínia, que é um importante polo petroquímico, e se ramifica em direção ao sul do Brasil e hoje em direção ao estado do Rio de Janeiro, bem como toda a região nordeste. Esse é um recurso que a gente começa a explorar, a gente explora vindo da Bolívia, porque toda a infraestrutura já está pronta. Se não tivesse pronta, provavelmente começaríamos a explorar o nosso próprio gás natural. É justamente isso que eu ia perguntar. Talvez a Petrobras não seja know-how,
mas a tecnologia foi aplicada lá, não foi aplicada aqui, a gente não tem a estrutura, por isso que aqui a gente explora mais petróleo. Na verdade, a tecnologia foi desenvolvida pela Petrobras. Na Bolívia. Mas na Bolívia. Ela começa em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Quando começou a fazer essa exploração, Glauco, o custo era muito baixo, porque o governo boliviano permitia esse tipo de investimento para atrair capital estrangeiro ao país. Só que com a eleição do Evo Morales, no ano de 2006, à presidência da Bolívia, houve uma nacionalização dos hidrocarbonetos. E com isso, o governo brasileiro, a Petrobras, passou a pagar mais caro por esse combustível. Tanto que era muito comum muitos taxistas usarem o gás natural. Trocarem, né? Trocarem, né, o motor do carro. O motor do carro por um cilindro enorme de gás natural. Hoje, praticamente ninguém mais faz isso. Era o kit gás que existia antigamente. Eu me lembro. Até mesmo o número de postos também que tem gás natural não é grande, né? Já não é mais tão grande. Antigamente era um baita do investimento, né? Pô, vamos colocar gás natural para a gente vender porque o mercado está se aquecendo. Hoje o mercado ele já não é mais tão aquecido assim. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Marcelo Maestrelli Morrinho, que já esteve aqui numa outra oportunidade falando sobre água, já explicou a razão do apelido Morrinho, já sofreu também com o Palmeiras, agora está um pouco mais animado, agora né, estou tranquilo, viu? Ganhou do Figueirense, está só a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento. E se você quiser fazer pergunta, você, por favor, escreva. Lembrando que você pode acessar e assistir todas as palestras que acontecem aqui nos estúdios do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera em São Carlos, no canal Interativo SC, que fica Interativosc, né? Interativo SC no YouTube. Todas elas estão arquivadas lá e você pode assistir novamente para descobrir mais alguma coisa que de repente você não tenha prestado atenção. Morro, quais são os outros principais usos do petróleo? O petróleo é extremamente importante para a humanidade, em especial no século XX. Né? O petróleo é um recurso fundamental para a nossa humanidade. Além do seu uso muito grande como fonte de energia, no caso das usinas termoelétricas, a gente pode pensar na utilização do petróleo como importante matéria-prima industrial. Então, quando a gente fala na produção de plástico, na produção do piche do asfalto, quando a gente fala na produção de agrotóxicos, de fertilizantes, estamos falando de produtos que são derivados do petróleo, além do óleo diesel, da gasolina, da parafina, que são combustíveis usados em outros meios de transporte. Parafina não, desculpa, o querosene. A parafina a gente usa também em termos industriais, mas a parafina, logicamente, que não é um combustível. Não para combustível, né? Morro, agora, normalmente, quando a gente fala em petróleo, e hoje se debate demais, né, a questão da poluição do planeta, o professor Roque, Carlos Henrique esteve aqui falando bastante sobre aquecimento global, sobre efeito estufa. É natural que se olhe para o petróleo como um vilão. Ou seja, o petróleo, a queima de combustível fóssil vai cada vez gerar mais problema para a humanidade. De fato, é isso. Existe, por parte das autoridades competentes, pensando no mundo mesmo, uma forma de solucionar esse problema? Olha, Glauco, quando a gente fala da intensificação do efeito estufa, é sempre importante lembrar isso. O efeito estufa em si não é um problema. Isso, né? o Roque deixou isso claro, mas o que a gente chama de efeito estufa artificial ou intensificação do efeito estufa, aí é um grande problema. Ele tem uma ligação muito grande com a queima de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, o carvão mineral, que é um combustível muito usado nos países industrializados. E percebe-se que, por exemplo, quando a gente fala em petróleo, a gente tem mais ou menos 150 anos de utilização de petróleo. E se a gente parar para perceber, analisar as estatísticas da concentração de gás carbônico, essa concentração acompanha a utilização do petróleo. Então, sim, o petróleo é um vilão do efeito estufa, da intensificação do efeito estufa. O que seria interessante? Existem propostas de se reduzir a emissão de gases poluentes a partir da queima de combustíveis fósseis, pensando então em fontes alternativas de energia ou fontes de energia que sejam menos degradantes à atmosfera. Quando a gente fala do Brasil, por exemplo, o Brasil tem um certo destaque no exterior com o uso do etanol, com o uso do biodiesel. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses combustíveis. Não porque eles não poluem, aliás, é um grande engano falar que eles não poluem. Poluem sim, mas eles têm uma parcela de captura
captura do CO2 na atmosfera no processo apenas de revitalização das plantas. Então as plantas fazem a captura, mas não fazem a captura por completo. Então o Brasil aí se mostra como uma alternativa a essa questão do petróleo que se torna tão grave. Agora, pensando em outros problemas relacionados ao petróleo, Glauco, além de ser um combustível não renovável, então a nossa utilização supera demais a renovação natural desse recurso, o petróleo também é um recurso que não é distribuído de forma homogênea no nosso planeta. Ou seja, alguns países dispõem de grandes reservas, de repente não com tanto consumo, e outros países dispõem de um grande consumo, mas com reduzidas reservas. Então, equacionar as reservas e a utilização em escala global também se torna um problema grave. Legal você ter comentado esse aspecto. Como que o petróleo está dividido no mundo? Obviamente tem grandes jazidas famosas, né? Eu agora, você sabe, eu estava no Texas no começo do ano e é impressionante como o estado do Texas vive, de certa forma, em função do petróleo. Exatamente. Eu ficava imaginando como que é no Oriente Médio. Agora, aqui no Brasil, recentemente, a gente descobriu também o pré-sal. Como está dividido, Morro? Bom, vamos lá então. Vamos um pouquinho de cada vez, né? Pensando nas reservas mundiais petrolíferas, sem sombra de dúvida, o Oriente Médio é a região mais forte. Agora, um cuidado que você tem que tomar. Não é todo o Oriente Médio que é rico em petróleo. Por exemplo, Israel é um país do Oriente Médio, mas não é um país rico em petróleo. Agora, quando a gente fala no Oriente Médio, a região do Golfo Pérsico, que é a região que banha a Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Catar, que estão entre os maiores produtores mundiais de petróleo, os Emirados Árabes, que sempre a gente faz a referência a Dubai, né, como uma cidade moderna, uma cidade que está crescendo pra caramba. Essa região é a região mais rica do mundo. Mas existem outras regiões muito prósperas. A região do Mar Cáspio, entre a Ásia e a Europa, né, que a gente chama de Ásia Central. A região da Sibéria, no norte da Rússia. Pensando no Texas, o Texas é banhado pelo Golfo do México. O Golfo do México é uma área de grande extração petrolífera, tanto que teve, há 2 anos atrás, um grave acidente ambiental envolvendo vazamento de petróleo. Na região do Alasca, nos Estados Unidos, muita reserva petrolífera, uma grande reserva petrolífera. No Mar do Norte, na Europa, entre a Inglaterra e a Noruega. Venezuela também, irmão? Venezuela, uma área super rica em petróleo, o país mais rico em petróleo na América do Sul, que está no continente americano. Esse dado eu não tenho plena certeza, mas é um dos maiores do continente americano, sem sombra de dúvida. E aí a descoberta recente no Brasil de novas áreas em grandes profundidades, que são as reservas do pré-sal. Quando a gente fala na exploração petrolífera do pós-sal, a gente já está falando em grandes profundidades. O pré-sal é cerca de 2 a 3 quilômetros mais profundo. E aí nós temos um outro impacto a se analisar, que é a questão do custo da extração desse recurso. Bom, eu vou aproveitar então essa questão, que ela é muito, muito rica, muito ampla e certamente vai aparecer não só no Enem, mas em outros vestibulares. Quando você fala do pré-sal, você acha que a descoberta do pré-sal pode, de certa forma, fazer com que o governo brasileiro deixe de se preocupar um pouquinho com outros tipos de energia, fontes renováveis? Já não vai haver tanta preocupação com álcool, energia eólica, que a gente vai ter muito combustível para queimar durante muito tempo? É uma possibilidade, Glauco. A gente não tem dá como pra afirmar. a gente não tem como afirmar, mas é uma possibilidade. De repente você acaba fazendo como os países do Oriente Médio fazem. Eles vivem em função da exploração e exportação de petróleo. E essa é uma das grandes vantagens quando se fala das reservas de pré-sal. A possibilidade é de, no mínimo, quintuplicar as atuais reservas brasileiras. Nós nos tornaríamos o 6º ou 7º maior produtor mundial de petróleo. E aí qual é a preocupação disso? O que vai fazer com o dinheiro relacionado ao pré-sal é uma grande preocupação. Nós vamos investir na melhoria da qualidade dos produtos feitos a partir do petróleo, nós vamos usar esses recursos para investir em educação, investir em saúde, em combater as desigualdades, aumentar a produção tecnológica. Então são várias opções que nós temos diante dessa realidade. Agora, ao mesmo tempo, essas reservas do pré-sal podem fazer do Brasil uma grande potência energética, porque vamos lembrar de uma coisa: quando nós tivemos a nossa aula sobre água, uma das formas de utilização da água é geração de energia. E a gente dispõe de uma rica rede de rios para se gerar energia elétrica. Quando falamos de fonte alternativa de energia, não é uma fonte alternativa no termo correto, mas uma fonte opcional, uma fonte renovável de energia,
a gente tem grande destaque para a cana-de-açúcar, para o etanol. E quando a gente pensa na reserva de petróleo, ou nas reservas de petróleo, sem sombra de dúvida, surge o pré-sal. Então, poderemos nos tornar uma grande potência? Sim, é possível. Agora, tem que ver qual é o interesse, se há esse interesse, se de repente, em termos geopolíticos, isso não seria algo negativo para o Brasil. Teria que ter uma análise muito profunda, uma discussão política muito profunda a respeito disso. De toda a sociedade. De toda a sociedade. A sociedade inteira teria que se envolver nessa discussão. Bom, estou recebendo aqui o professor Marcelo Maestrelli, professor da área de Ciências Humanas, que está abordando o tema combustíveis. Lembrando que essa é a 7ª palestra, o 7º encontro, realizado na parceria do Colégio Interativo com as faculdades Anhanguera, e você pode encontrar todas essas palestras, todas elas, desde a primeira com o professor Luiz Antônio, professor Anta, as palestras do professor Roque, as palestras do professor Alex, no canal da Anhanguera, no YouTube. Então é YouTube/Anhanguera. Então você coloca lá o YouTube/Anhanguera, você vai encontrar todas essas palestras. Vale lembrar também que tem um site muito bacana com testes profissionais e outras informações muito legais também sobre todos esses assuntos que a gente está abordando aqui. A gente gostaria que você que está nos assistindo pudesse entrar, dar uma espiada lá e perceber como tem informação legal. Ele é umpénofuturo.com.br. umpénofuturo.com.br. Você vai encontrar testes, informações, questões sobre todos esses assuntos que a gente está abordando aqui. Morro, uma outra questão que acho que é importante a gente mencionar, que vai de encontro à tal da interdisciplinaridade que o Enem sempre prega, que o Alex esteve aqui falando, foi durante a Era Vargas que iniciou, de fato, a intenção do Brasil em começar a explorar o petróleo. Então, eu queria que você aproveitasse esse gancho e desse um panorama histórico da exploração do petróleo no nosso país. Muito bem. Então, como o Alex conversou com os alunos, a exploração de petróleo no Brasil ela tem início na década de 30, com as descobertas das primeiras jazidas de petróleo. E houve um temor muito grande, Glauco, que de repente essas jazidas petrolíferas no Brasil pudessem ser exploradas por empresas estrangeiras. E aí uma dominação internacional sobre um recurso tão importante não era algo interessante nem para o governo, nem para a nossa sociedade, que era uma sociedade em transformação, era uma sociedade que estava se urbanizando, uma sociedade mais informada, uma sociedade mais politizada. E aí começa uma campanha muito forte, que é a campanha O Petróleo é Nosso, de nacionalização das reservas petrolíferas brasileiras, bem como a criação de uma empresa que pudesse controlar todos os processos relacionados à exploração de petróleo no Brasil. Diante dessa realidade, turma, no ano de 1953, a Petrobras é criada. Ela é criada como uma empresa estatal, portanto, uma empresa do Estado, do governo brasileiro, que detém um monopólio sobre todos os processos relacionados à exploração de petróleo, desde a pesquisa, a prospecção, a extração, transporte, refino e a venda dos derivados de petróleo. Durante muito tempo, a Petrobras deteve esse monopólio, Alex. Então, o contexto que ela foi criada é um contexto onde o governo brasileiro queria promover um grande desenvolvimento no país. É o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo. Agora, a história vai se mudando, a sociedade vai mudando, a economia vai mudando, e diante de uma outra realidade, já na década de 1990, esse monopólio da Petrobras acaba sendo quebrado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em um contexto neoliberal, onde o Estado quebrado, um Estado falido diante dos elevados investimentos em períodos anteriores, precisa se desfazer de alguns investimentos, o governo brasileiro quebra o monopólio da Petrobras e permite a atuação de empresas estrangeiras no nosso território para a exploração de petróleo. Mas não adianta pensar, nossa, vai ser uma festa, então, muita empresa estrangeira vai querer vir aqui para roubar o nosso petróleo. Não é bem assim. Há uma regulamentação por parte do Estado, através da ANP, a Agência Nacional de Petróleo. A ANP, ela acaba determinando algumas reservas que vão ser leiloadas, que seriam, na época, leiloadas no modelo de concessão. Então, eu reservo, eu deixo de lado uma certa reserva de petróleo e falo, olha, quem pagar mais por essa reserva pode ter o direito de explorar por um determinado período. E assim aconteceu que muitas empresas estrangeiras passaram a investir no Brasil, geralmente em parceria com a Petrobras. Aí você me fala, mas não teve a quebra do monopólio?
Sim, mas a Petrobras é uma das empresas do mundo que tem a melhor tecnologia de exploração no que a gente chama de plataforma continental, que é a primeira parte do relevo submarino onde se explora petróleo. Hoje, em função das reservas do pré-sal, esse modelo de concessão, né, onde as empresas pagavam pela galinha dos ovos de ouro, podemos dizer assim, em função dessas maiores reservas do pré-sal, o modelo mudou. Não é mais concessão, e sim um modelo de partilha. Para qualquer contrato novo, a partir do pré-sal, pelo menos 30% das reservas ficarão sob a administração de uma empresa estatal a ser criada pelo governo brasileiro, com o simples intuito de administrar os recursos financeiros advindos dessas novas reservas exploradas. Qual é a ideia desse dinheiro? Criar um fundo social, para que nesse fundo social se invista em melhorias na nossa sociedade, principalmente na educação, na saúde e no combate às desigualdades, que são problemas históricos no nosso país. Morro, esse modelo de partilha a que você se refere tem gerado muita discussão, principalmente por conta dos estados pelos quais o pré-sal passa, né? Exatamente. O que há uma grande discussão é diz respeito aos royalties, Os né? royalties. Isso. Quem ficaria com Quem esses vai ficar royalties, com os né? royalties? Para começo de conversa, né? Vamos entender, vamos falar para o aluno entender o que são esses royalties. Os royalties, turma, eles funcionam como uma espécie de compensação financeira para aquelas regiões que têm grande exploração de petróleo. Então vamos colocar um caso específico. A região da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a cidade de Campos dos Goitacazes, a cidade de Macaé, são cidades que tiveram um grande crescimento populacional diante dessa nova possibilidade de se ganhar muito dinheiro com o petróleo. E aí o governo dessas cidades, percebendo o crescimento populacional, tem que aumentar a oferta de infraestrutura, é saúde, é educação, é segurança, é saneamento básico. E de onde vai tirar esse dinheiro? Justamente dessa compensação financeira. Então, é justo parcela desse petróleo, dessa grana vinda do petróleo, ser voltada para as áreas onde ocorre exploração petrolífera? Sim, mas se você parar para pensar, Morrinho, mas o petróleo não é um recurso do subsolo brasileiro, não é um patrimônio nacional? Então essa riqueza deveria também ser distribuída mesmo nos estados onde esse recurso não existe. Então esse embate é um embate que vem acontecendo há muito tempo. Você acha que dura muito tempo ainda, amor? Ah, essa dura discussão bastante. no Congresso, Dura no porque tem um Senado? viés político muito grande. Que candidato vai se arriscar, de repente, negar os royalties? Para o seu estado, para a sua cidade? Abrir mão, olha, nós não queremos mais os royalties. Pô, a população vai cair em cima desse Agora, candidato. qual a perspectiva de exploração, de fato, do pré-sal? Porque a partir do momento que esse petróleo começar a sair, os royalties terão de ser pagos. Atualmente, a exploração ainda é muito pequena, Glauco, diante do custo muito elevado. Acredita-se aí mais uns 4, 5 anos para que essa exploração venha, de fato, a se tornar mais intensa. É muito interessante para o aluno, é muito importante para o aluno procurar na internet, procurar nas revistas, nos jornais, textos que defendem tanto essa partilha dos royalties para o território nacional, quanto a manutenção dos royalties apenas para as áreas, onde, de repente, você encontra grande quantidade de petróleo. Por que eu falo isso? Isso pode virar um tema de redação. Então, se você construir bons argumentos, tanto a favor quanto contra essa situação, é uma boa possibilidade de você sair muito bem na hora de fazer a sua redação, tanto no Enem quanto em qualquer outro vestibular. Lembrando que a redação do Enem normalmente aborda um desses temas que o Morro falou, um tema que envolva, de certa forma, uma discussão social, e ela pede que o aluno proponha uma solução para o problema. Essa solução, como você falou, ela pode ir para um lado, pode ir para o outro, ou seja, você propõe uma solução. Como você falou aqui, eu lembrei, você falou 4 ou 5 anos, até lá tem muita eleição ainda, então ainda tem muita coisa para a gente discutir. Eu estou recebendo aqui o professor Marcelo Maestrelli, o professor Morrinho, que é professor da área de Ciências Humanas do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera, nessa 7ª palestra que aborda vários temas relacionados à prova do Exame Nacional de Ensino Médio, que deve acontecer no próximo dia 3 e no próximo dia 4 de novembro, sábado e domingo. E, entre outras coisas, nós vamos começar a falar um pouco agora de combustíveis renováveis, porque a gente está chegando aí a 24, 25 minutos de papo falando de petróleo, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa, né? Olha, daria muito mais coisa ainda para falar. Muito pano para manga ainda. Bastante coisa. O Brasil tem investido forte em um combustível renovável, que é a cana-de-açúcar. Mas esse investimento surgiu lá na década de 70, amor, com o pró-álcool.
Você que está em casa, que já teve aquele Fiat 147, aquele golzinho a álcool, que sofria bastante para ele pegar no frio. Meu pai tinha um Monzão um a álcool. Monza a álcool, ligava, se lembra bastante, né? 3, Eu 4 tive um minutos. Gol, 1988, a álcool era sofrível no inverno. Hoje a tecnologia está muito mais evoluída, a gente tem carros de última linha flex, biocombustíveis, devido a essa pesquisa toda que aconteceu na década de 70, né, Morro? Exatamente. O programa Proálcool, pessoal, é um programa que surgiu diante de uma necessidade muito grande do governo em substituir o petróleo e seus derivados como matriz energética na movimentação dos veículos automotivos no nosso país. Por que isso? Como eu falei para vocês, o petróleo é um recurso muito mal distribuído no nosso planeta e ele tem um componente político muito forte. Existe um cartel, existe uma organização internacional chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que detém boa parte das reservas e controla tanto a produção e, consequentemente, o preço desse recurso. Diante de conflitos do Oriente Médio, que são muito comuns na década de 1970, em 73 e em 79, dois conflitos marcantes, a Guerra do Yom Kippur em Israel e a Revolução Islâmica no Irã, o preço do petróleo subiu absurdamente no mundo inteiro. E aí surgiu o problema, né? Como que nós vamos fazer se a gente não consegue explorar petróleo no nosso território e se a gente tem que importar um volume que está saindo cada vez mais caro? Então vamos pensar numa fonte alternativa. E aí surgiu o programa Proálcool, no qual se estimulou os usineiros a plantarem, né, os agricultores, desculpa, a plantarem cada vez mais cana-de-açúcar e ao mesmo tempo estimulou a produção do etanol por parte dos usineiros. Então, ao invés de produzir açúcar, produziu etanol. Estimulou-se também o uso do carro movido a álcool, né? A gente usa etanol hoje, mas antigamente a gente falava álcool. Falava álcool, tá? verdade. Como que se estimula, né, Glauco? Através de menores alíquotas no imposto que a gente paga sobre o veículo que a gente utiliza, o famoso IPVA, impostos sobre os veículos automotivos, né? E em função disso o álcool começou a ser mais utilizado. Só que tem um grave problema. Quando eu penso no transporte de cargas no Brasil, eu penso em caminhões. Caminhões são movidos a álcool? Não, caminhão é movido a diesel, movido basicamente. a diesel, basicamente um derivado do petróleo. Então, quer dizer, o álcool não tem vida longa num primeiro período. Ele só volta a ter grande destaque no final da década de 90 com a invenção dos motores bicombustíveis, onde você tem a opção tanto da gasolina quanto do etanol. E aí, pela facilidade em termos de produção, pelo preço mais acessível, há um boom na utilização do etanol. Por isso, hoje, você vê a expansão das lavouras de cana-de-açúcar em todo o território brasileiro. Que na nossa região é um exemplo, né? A nossa região de São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú, Sertãozinho, muito forte. É a maior região produtora de álcool do mundo. É. O interior do estado de São Paulo, diante do grande mercado consumidor, é a maior região para a produção de cana-de-açúcar e, consequentemente, etanol. A zona da Mata Nordestina também tem destaque, a Baixada Fluminense, e a gente percebe um avanço do cultivo da cana e da produção do etanol em direção ao centro-oeste, que é a fronteira agrícola do país, que é a área, que é o celeiro agrícola do nosso país, que é uma área muito próspera na agricultura. Agora, pensar no etanol como a solução dos problemas também é complicado, Glauco. Por quê? Porque a produção de etanol envolve problemas sociais, envolve problemas ambientais. Por exemplo, quando a gente fala no trabalho na lavoura de cana-de-açúcar, não é um trabalho legal, não é um trabalho valorizado. As queimadas também. É um problema, aí é um problema ambiental. Então, quando a gente fala do boia fria, ele é submetido a uma longa jornada de trabalho. Imagina, 1 tonelada de cana cortada, o cara não ganha R$5. Agora, quando você fala que é um problema ambiental, a justificativa normalmente dada da queimada é que facilita o corte. Exatamente. Né? Você, por exemplo, mata insetos, cobras, o pé de cana-de-açúcar ele fica mais fácil, mais prático para ser cortado, né? E eu posso falar também do intenso uso de água, do uso de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, que são derivados de petróleo. Quando não tem queimada, que leva a uma maior produção de CO2 na atmosfera, tem a colheita mecanizada, que já gera desemprego, que ao mesmo tempo usa derivado de petróleo. Então, quer dizer, não é a salvação do mundo. Mas, a partir do momento em que a cana-de-açúcar cresce, ela absorve parte do CO2 que o etanol produz. Ou seja, é uma equação que não chega a ser perfeita. Não é perfeita, mas ajuda. Ajuda, tá? Ou seja, é uma situação que precisa ser equacionada. Agora, qual é o principal problema, Glauco? Se de repente nos tornarmos uma potência energética em torno do etanol,
podemos ter no Brasil uma monocultura de cana-de-açúcar. E aí eu penso, e a produção de alimentos? Ela é tão importante para a sociedade e, de repente, ela vai ser prejudicada por essa produção de cana-de-açúcar. E aí a tendência do preço do alimento subir, do alimento ficar, então, mais caro, e a gente vive num país em que a fome ainda é um grave problema social. Então, a gente precisa pensar muito bem a questão social da questão em relação aos combustíveis renováveis. Como você muito bem falou, a cana está avançando. Está avançando, porque está dando muito dinheiro. Está dando muito dinheiro. Bom, já tem pergunta aqui, lembrando que temos mais uns 2 minutos de papo e eu já vou começar a repassar as perguntas para o Morrinho. Uma questão que eu queria que você abordasse, antes de eu passar a primeira pergunta, é o biocombustível. Biodiesel. O biodiesel, né? Esse tipo de combustível é viável hoje para transportar, para abastecer a frota nacional de caminhões? Bom, ainda não. Ainda não há uma produção em larga escala, mas eu posso pensá-lo num futuro não tão distante assim. Basicamente, o biodiesel é você retirar de plantas oleaginosas o combustível a ser usado em veículos. Então, eu posso pensar no uso da mamona, da soja, do dendê, do girassol, e a partir deles produzir um combustível que seja renovável. Mas aí eu caio no mesmo problema. Eu vou ter uma expansão da lavoura desses recursos para se produzir combustível. Então, eu preciso equacionar o tanto de combustível que eu vou precisar na minha sociedade para equilibrar com a produção alimentícia. Senão a gente vai ter um problema social muito grave de muita gente passando fome. Bom, nós estamos recebendo aqui, como eu já falei, o professor Marcelo Maestrelli, o professor Morrinho, e você vai fazendo aí a sua pergunta para ele sobre o tema combustíveis. Daqui a pouco eu vou pedir para ele dar um panorama geral da prova do Enem, o que ele acha disso tudo que ele falou, que é mais específico, que pode aparecer. Mas já tem uma pergunta aqui, que eu acho bastante interessante, ela vem do Renato de Piracicaba, ele pergunta o seguinte para você, Morro. Qual a vantagem do combustível nuclear, que a gente não abordou aqui, mas na última segunda-feira o professor Roque falou bastante. Qual a vantagem do combustível nuclear sobre o combustível fóssil? Bom, primeira grande vantagem, quando a gente fala do combustível fóssil, a gente pensa numa grande liberação de poluentes na atmosfera. Quando a gente pensa no combustível nuclear, a fissão nuclear ela não produz esse mesmo poluente na atmosfera. Agora você fala assim, que bom então, né? Vamos começar então a usar energia nuclear. Ela é relativamente mais cara quanto à tecnologia utilizada, mas eu posso pensar também que ela produz poluentes. Mas um poluente que a gente não vê, é a que a gente chama de poluição térmica. O processo de fissão nuclear aquece grandes reservatórios de água que geram vapor, que geram energia, e essa água que acaba voltando para as fontes de onde ela veio, volta para o mar, volta para o rio, e aí o ambiente aquático submetido a uma maior temperatura pode ter seu ecossistema alterado. Outra grande vantagem é que quando a gente pensa em 1 quilo de urânio, 1 litro de gasolina, a eficiência desse urânio é muito maior. Perfeito, tem mais pergunta aqui. Morro Luiz de Curitiba pergunta para você o seguinte: o que o professor acha da posição dos governos europeus em relação à energia nuclear após o acidente de Fukushima, no Japão? É possível uma Europa com uma outra matriz energética, além da matriz nuclear? Olha, eu acho o seguinte, o que aconteceu em Fukushima foi uma fatalidade. Então, o Japão utiliza a energia nuclear há muito tempo, porque o Japão tem um problema grave de inexistência de minérios, inexistência de combustíveis fósseis. Então, é uma alternativa realmente que o Japão coloca. Diante dessa tragédia, criou-se um temor e aí a Alemanha anunciou que até 2014 ia desativar todas as suas usinas. O Reino Unido começou a ir no mesmo caminho, a França começou a ir no mesmo caminho. A preocupação do Luiz é realmente pertinente. Que tipo de fonte energética vai ser utilizada no lugar da fonte nuclear? Será que nós vamos voltar a pensar no carvão mineral? Será que nós vamos voltar a pensar no petróleo? Isso é retroceder e não avançar. Agora, podemos pensar, diante de investimentos pesados, na possibilidade da energia solar ser utilizada, da energia eólica ser utilizada. Mas aí qual o problema dessas duas outras fontes energéticas? A princípio, o preço. Custam muito mais caro para se implantar. Mas tem um outro problema. Como é que eu vou gerar energia eólica em uma cidade que não tem vento? Ou como que eu vou gerar energia solar numa região onde a intensidade dos raios solares ainda não é tão grande? Então, realmente, está um pouco nebuloso esse cenário. Existem outras possibilidades? Existem, mas são mais remotas ainda. Podemos pensar na energia geotérmica, que vem do calor proveniente do interior do nosso planeta. A gente pode pensar na energia maremotriz, a movimentação das ondas, possibilitando a geração
de energia elétrica. Mas é um cenário ainda tenebroso, porque a hidroeletricidade é muito pouco utilizada por parte dos países europeus também. E você falou que esse temor que acabou acontecendo por conta do acidente no Japão, pouca gente parou para pensar que, de fato, o Japão sempre foi muito cuidadoso Demais. na relação, na produção de energia nuclear, que foi, de fato, um acidente geográfico, de Pois fato, é, aconteceu, diante né? do terremoto, do maremoto, né? Maremoto, né? A tsunami acabou afetando a usina de Fukushima, que provocou a explosão do reator. É raro isso acontecer. Olha a quantidade de terremoto que tem no Japão, Glauco. Os maremotos que tem no Japão, não é um fenômeno. A destruição de uma usina nuclear, um acidente nuclear, não é um fenômeno que acontece corriqueiramente. Aconteceu, infelizmente. E se a gente pensar, né, Morro, na magnitude do problema, o resultado até foi pequeno. Sim, sem sombra de dúvida. O vazamento Sem sombra de combustível dúvida. nuclear, né? Sem sombra Bom, de tem dúvida. mais pergunta Opa, aqui para legal. você. Ó. Vamos lá. A Márcia de Campinas pergunta o seguinte: você acha que ao incentivar a produção de álcool, isso pode prejudicar, de fato, a produção de alimentos? Sem sombra de dúvida. Quando eu dou aula para meus alunos, é o que eu mais falo. Gente, nós vivemos num país onde muita gente passa fome. Já temos uma política agrícola voltada para a exportação. Então, boa parte do nosso campo produz gêneros de mercado externo. Cultivo de soja, cultivo de algodão, cultivo de milho. Boa parte não fica no Brasil. E aí, de repente, a gente vai expandir a lavoura para cana-de-açúcar. Pô, legal, é um combustível renovável. Mas e o alimento? A gente precisa ter um alimento disponível para a população brasileira a um preço acessível, porque a gente tem também muita gente pobre no nosso país. Então, eu me coloco completamente contra. E é uma visão que os países desenvolvidos também têm. É legal o etanol? É. Mas daí vamos ter monoculturas na América Latina, monoculturas na África, que são regiões paupérrimas no nosso planeta. Então, E eles compram o alimento da gente, né? E compram o alimento da gente, exatamente. Bom, você falou em energia eólica. Aqui em São Carlos daria para explorar bastante. Né? Aqui em São Carlos São Carlos é uma cidade, para quem não conhece, São Carlos é uma cidade que em alguns pontos aqui chega a 1.000 metros acima do nível do mar. Então venta bastante. Ali no centro da cidade, na Escola Normal, Instituto de Educação Álvaro Guião, é uma região muito alta, tem uma placa no chão, 950 metros acima do nível do mar. Lá na Embrapa, na Fazenda Canchins, que chega a mais de 1.000. O Brasil tem histórico de exploração, Morro, de energia eólica? Tem. Em baixa escala, eu acredito. Em baixa escala. Existe um projeto por parte do governo de explorar mais a energia eólica na região Nordeste, que é uma região que tem realmente uma maior incidência de ventos. No estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, você já encontra algumas usinas de geração de energia eólica, mas ainda de forma insuficiente para abastecer um grande mercado consumidor de energia. O grande problema da energia eólica é a poluição visual. Então você tem uma alteração na paisagem daquela região, daquela precisa captar o vento no alto. Né? Exatamente. Então você tem uma poluição visual, poluição sonora e alguns especialistas colocam na alteração da vida dos pássaros da região, tá? Com um impacto também na própria natureza. Legal, olha aí, essa eu não sabia, a alteração na vida dos pássaros. A gente não percebe, né? O Rock, quando ele definiu, ele teve aqui para falar sobre, num primeiro momento, sobre a relação do homem com o meio ambiente, ele definiu meio ambiente a partir de uma visão do Einstein, que é tudo menos eu. E o homem tem essa tendência a, de fato, definir tudo em torno dele, né? E essa é uma visão, a gente tem que se preocupar com os outros seres também. Morro, tem uma outra pergunta aqui para você, a gente vai chegando já a quase 40 minutos de papo, do Cláudio de Americana. Ele pergunta para você o seguinte: qual a importância da indústria petroquímica para a economia brasileira? Olha, a petroquímica no Brasil, né, a indústria petroquímica no Brasil, durante muito tempo foi dominada pela Petrobras. Poucas empresas privadas atuaram no Brasil ao longo da nossa história. A partir da quebra do monopólio do petróleo em 1995, muitas empresas nacionais se tornaram petroquímicas, né? Foram criadas muitas empresas nacionais no ramo petroquímico e muitas empresas estrangeiras nesse mesmo setor vieram ao Brasil. É um setor, como qualquer outro, importante para a nossa economia, porque é um setor que gera emprego, é capaz de gerar novas tecnologias, é capaz de contribuir para a nossa pauta de exportação, e hoje nós somos exportadores de petróleo. Fala-se muito da autossuficiência, né, Glauco, do petróleo aqui no Brasil. É uma autossuficiência entre aspas, porque o petróleo que a gente extrai não é um petróleo de grande qualidade, que a gente acaba exportando
para que seja refinado em outros locais e a gente importa um petróleo de melhor qualidade, cujo processo de refinamento se torne mais fácil. Além do que o valor é internacionalizado, o valor Exatamente, do barril, né? do barril do petróleo, né? Mas quando a gente pensa nos derivados do petróleo, aí você tem um valor de mercado um pouco mais variado no nosso planeta. Então, é sim um setor importante. É importante priorizá-lo, é importante fomentá-lo, não só no Sudeste, onde se encontra o maior mercado consumidor, mas nas outras regiões brasileiras, na Bahia, em Sergipe, que já tem reservas petrolíferas. Legal, bom, a gente vai terminar aqui, Morro. Passou rápido, né? Olha, estamos chegando a quase Porra. 45 minutos de papo. Tudo Obrigado bem. mais uma vez pela sua presença. E para finalizar, aquele panoramazinho geral que ficou faltando da prova, o que você acha que de fato cai, que vai aparecer esse ano na prova 2012? Então eu que agradeço mais uma vez o convite, Glauco. Já desejo de antemão aos todos os vestibulandos ótimas provas, muito sucesso, muita calma. E o que pode cair no Enem em relação ao petróleo? Pode cair mapa mostrando as reservas petrolíferas, você identificar determinada região que tem as reservas. Pode cair gráfico de utilização do petróleo, tabela, países que usam muito, países que têm grande reserva, traçar um paralelo, descrever uma região com grandes reservas de petróleo. Não pense em coisas extremamente específicas voltadas para o Enem. É mais contextualização, é mais solução de problemas, tá certo? Fiquem tranquilos, leiam sempre as tabelas com muita calma, prefiram ler primeiro os enunciados para depois interpretar as tabelas, os gráficos, os mapas, porque senão você acaba perdendo muito tempo. Joia, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Glauco, obrigado pelo convite mesmo e até a próxima. Obrigado, Morro. Bom, nós terminamos aqui a 8ª palestra que elaboramos numa parceria do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera. Nós lembramos que na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro, às 16 horas, nós faremos nossa 9ª palestra, cujo tema será Conservação e Produção de Energia, com o professor Franco Diádio. Eu aguardo a presença de vocês, tenham uma ótima semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!